Caríssimos irmãos e irmãs, acho que é um grande privilégio poder participar com vocês deste 6º dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, principalmente com esse tema, Maria missionária, estar junto dos oprimidos, estar junto dos esquecidos, e celebrando principalmente o dia do nascituro, o dia da criança que está para nascer, daquela nova criatura que do ventre da mãe espera ser acolhida, espera ser recebida neste mundo. E aí por que eu digo que é um privilégio? Porque vocês sabem, né? A novena, ela está toda ela se desenvolvendo também dentro deste espírito tão importante, tão bonito, que é o sínodo pan-amazônico, que é o sínodo da Amazônia. O Papa, celebrando lá com os bispos, não sei se alguém de vocês tem acompanhado, provavelmente devem ter visto nos jornais, não é? Mas a gente que está dentro da igreja, que é padre, que é frade, a gente está sempre lendo, correndo atrás, se informando. Então a gente tem um pouco mais de informação talvez, e a igreja do Vaticano, a igreja de São Pedro, com aqueles cardeais todos de preto, com aquela roupa toda bonita que eles usam, e aquela igreja que mais parece um museu, ela se transformou nestes dias, desde domingo e ontem também, e muito provavelmente hoje em algumas celebrações, ela se transformou numa grande festa da comunidade sul-americana, da comunidade latino-americana. E aí a gente vê nas fotos, vocês forem procurar, vocês vão ver também, não é? Os indígenas, as mulheres, junto com bispos conhecidos nossos, vocês provavelmente conheçam, o Dom Evaristo Spengler, não é? Foi frade nosso, foi bispo, foi frade e pároco ali na paróquia ali de Imbariê, Duque de Caxias, hoje é bispo do Marajó, em plena selva amazônica. Dom Bernardo Johannes Baumann, que também é frade nosso, também é bispo lá de Óbidos, então estão juntos lá com o bispo. Depois a gente tem uma pessoa muito conhecida nossa que dá aula lá no Instituto, é assessora nossa lá no Instituto também, de um curso de ecoteologia, a Moema, e hoje, estava olhando, vendo as fotos, estava ela lá junto com o Papa, junto com os bispos brasileiros, junto com índios, junto com freiras, com irmãs das comunidades ribeirinhas, que só faltam, elas estavam dizendo hoje, uma das irmãs falou, só falta a gente celebrar a missa, porque até confissão a gente escuta, a gente não dá absolvição, mas a pessoa que está na hora da morte, ela não tem um padre, passa o ano inteiro sem ver um padre, não é? Chega na hora da morte, ela não tem a quem se confessar, então ela vê na religiosa uma pessoa de Deus, para quem ela pode, de um certo modo, entregar as suas culpas, entregar o seu passado, entregar os seus erros, arrependida, e aí, como ela dizia, a gente não pode dar absolvição, mas a gente tem a certeza que naquele coração tão bom, naquele coração, e que até o pecado nem são pecados tão escabrosos, mas para aquela pessoa coisas pequenas são tão pesadas, mas ela quer a partir de coração puro e não tem um padre. Então o sino da Amazônia, o que tem a ver o sino da Amazônia com as criancinhas, com os nascituros que nós estamos celebrando hoje, com Nossa Senhora, que é a padroeira desta comunidade, a padroeira do Brasil? O que tem a ver o sino da Amazônia com as mulheres que chegaram aqui agora há pouco, né? Vieram aqui no início, trazendo a imagem de Nossa Senhora, mulheres grávidas? Tem tudo a ver. Por quê? Porque ao celebrarmos o sino da Amazônia, a Igreja Mundial, com o Papa Francisco, que não escolheu este nome à toa, não é? Esse Papa, ele está querendo abrir os olhos do mundo, abrir os nossos olhos para o futuro da Igreja e para o futuro da humanidade. Porque a preocupação do Papa com a Amazônia não é apenas com o fogo que está se colocando na Amazônia, também, sem dúvida, a destruição da Amazônia é a destruição de uma riqueza que pertence a toda a humanidade. Claro que nós não defendemos a internacionalização da Amazônia, temos que superar isso. A Amazônia tem que ser cuidada, ela não tem que pertencer
a este ou aquele, é do povo brasileiro, mas não sei se vocês sabem, são 9 países que estão presentes lá, representando a Amazônia. Então a Amazônia já é internacionalizada, não é? Uma grande parte está no Brasil. Grandes riquezas da Amazônia estão no território brasileiro, mas também no Equador, na Bolívia, na Colômbia e por aí vai, não é? Venezuela também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, fazendo essa relação entre o Sínodo Panamazônico, a preocupação do Papa Francisco com esta terra que arde, que queima, com animais que estão sendo destruídos, com árvores, um bioma riquíssimo, que está sendo destruído em nome da ganância, em nome da exploração de alguns pequenos grupos que vão ali ganhar muito dinheiro, em nome da defesa desta terra tão boa e tão bonita, criada para todos. O Papa levanta a voz, o Papa Francisco reúne lá em Roma todos estes povos, não é? Lembrando que nós temos que cuidar desta terra, cuidar deste jardim, cuidar deste lugar tão rico, em função das novas gerações. E aquilo que acontece hoje na Amazônia, está acontecendo de um certo modo em tantas outras partes, no Cerrado brasileiro, vocês sabem também, não é? No Cerrado brasileiro, no Pantanal, não é? Nos Pampas argentinos e Pampas gaúchos, nos Pampas e outras regiões também da África. A natureza está sendo extremamente degradada, está sendo relegada a segundo plano. E a grande pergunta que nós fazemos: essas crianças que estão vindo ao mundo, os nascituros, que mundo nós vamos entregar para estas crianças? Que mundo nós vamos entregar para estas crianças, que serão os jovens, os adultos do ano 2090 e por aí vai, 2100? Essas crianças também têm direito à vida. Estas crianças também têm direito a contemplar as belezas de Deus no mundo que foi criado para todos nós. E aí a gente vai a Nossa Senhora. Maria é aquela que carregou no seu seio a vida, que carregou no seu seio o Filho de Deus, não é? E trouxe esse Filho ao mundo, e traz este Filho ao mundo numa situação também onde imperava, onde a sociedade, as pessoas mais simples, mais pobres, eram dominadas por poderes, eram dominadas por grupos que estavam interessados apenas no lucro, no status e na exploração, que era o Império Romano, não é? E Maria, quando ela recebe o anúncio do anjo, qual é a frase que ela diz? Qual é a oração que irrompe dos seus lábios quando ela se encontra com Isabel? A minha alma engrandece o Senhor, se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Mas continua, porque Ele derruba do trono os poderosos, derruba do trono os poderosos, despede os ricos sem nada. Essa mesma mulher que na sua singeleza, que na sua ternura carrega uma vida tão frágil, e ela mesma tão frágil, uma mulher grávida tem que ser cuidada, não é? Principalmente quando está mais lá nos próximos dias de dar à luz, todo cuidado aquela mulher merece ter, para que aquela vida venha ao mundo com saúde, com cuidado, com carinho. Mas essa mulher tão frágil, ela é uma profetisa. Por isso Maria nos ensina também a sermos profetas. Quando vemos, como eu disse, e o Papa Francisco percebe isso, não é? Numa sociedade em que as pessoas, em nome do lucro, da ganância, do bem-estar de alguns, do poder de alguns, do dinheiro no bolso de alguns, destroem aquilo que é de todos, ninguém pode ficar quieto. E embora a grande maioria não fale nada, a grande maioria de fato, quase que mesmo muitos de nós entramos na onda e achemos que isso seja normal, as consequências serão imensas. Esta semana foi já no domingo, antes de eu celebrar missa lá na comunidade, celebrei 2 missas. A gente tem que fazer, caríssimos irmãos e irmãs, quando rezar, a gente tem que rezar com a mão na Bíblia e com a outra mão no jornal do dia, não é? E o jornal do dia dizia o seguinte:
As abelhas, quando submetidas ao agrotóxico, em 3 meses a colmeia desaparece. Morrem todas os milhões de abelhas da colmeia. E vocês sabem que no dia das abelhas foram liberados mais 80 agrotóxicos. Estamos chegando a 400 tipos de agrotóxicos, muitos deles proibidos no mundo inteiro, não é? E a pergunta, nós vivemos sem abelhas? Não vivemos sem abelhas. Qualquer um de nós sabe. A gente nem sabia disso, com certeza, não é? Com certeza muitos de vocês nem sabem disso. Se não tiver abelha no mundo, a humanidade desaparece. E as abelhas estão desaparecendo num ritmo assustador. Podem ter certeza, nós já quase que atravessamos um limite difícil de voltar atrás. A não ser que nós comecemos a comer plástico, frutas de plástico, não é? Talvez seja a saída, porque os alimentos que a gente compra na feira, um alface, tem tanto agrotóxico e o saquinho é ecológico. Então vamos jogar a verdura fora e comer o saquinho, não é? Parece que é mais lógico isso. Vocês estão percebendo o absurdo no qual nós estamos entrando por causa de interesses de pequenos grupos, interesses de pessoas que estão manipulando a informação, usando de fake news, que estão colocando as pessoas em situação de stand-by. Fiquem quietinhos no seu canto, ninguém fale nada, que nós vamos tomar conta das coisas. O que será dos nascituros? Quando falamos dos nascituros, quando falamos da vida que deve ser protegida, não é a vida simplesmente da criança que passa fome, da mãe que precisa de ajuda, da mãe que precisa de apoio, da mãe que sofre violência. Tudo isso aí nós temos, claro, não tem nem como se dizer sobre isso, porque a realidade básica é essa. Mas eu acho que nós precisamos também passar um pouquinho além, não é? E pensarmos justamente, e aí eu faço justamente essa relação com esse desenho tão bonito, com esse mural, essa inspiração da Amazônia, dos rios, das aves, das plantas, dos animais, dos peixes, do homem, ser humano que se encontra ali. É um bioma extremamente frágil, ao mesmo tempo em que é extremamente rico. Qualquer pequena coisa pode ferir, pode atingir este bioma, e espécies são extintas. Que futuro, que mundo vamos deixar para os nascituros? Nossa Senhora com certeza estaria hoje à frente com certeza ela está, à frente deste sínodo, apoiando o Papa, apoiando aqueles homens e mulheres de bem, para que possam tomar uma atitude em relação a esta terra tão ameaçada. E a Amazônia, como eu disse, não é apenas a Amazônia, mas tantas outras áreas, tantos outros setores. E o agrotóxico, como eu falei, eles estão nos rodeando aqui. Qualquer lugar onde tem plantação aqui por perto, a gente está submetido aos agrotóxicos. Então a Amazônia é apenas um símbolo, é um sinal de alerta daquilo que pessoas são capazes de fazer em nome do lucro, em nome da riqueza pessoal, em nome do poder pessoal. E a grande maioria continua, como diz o texto aqui, oprimidos e esquecidos. A Igreja da Amazônia, como eu disse, ela merece ser pensada não apenas a partir da natureza, mas a partir da igreja que também lá está presente. E a possibilidade que este sínodo está nos dando agora, com os bispos reunidos até o dia 27 de outubro, é justamente de repensar o modelo de igreja. Porque vocês sabem, na Amazônia, como eu já disse aqui, tem comunidades que passam um ano sem missa, um ano sem um batizado, um ano sem casamento, um ano sem confissão, pessoas morrem, como eu já falei. Estão lá algumas freiras trabalhando, algumas congregações religiosas, os frades também, mas são poucos, não é? Estão lá mulheres, grande número de mulheres que estão atendendo aquelas comunidades, estão levando à frente a fé naquelas comunidades, não é? Estão as populações indígenas, originárias, povos originários que ali nasceram e que ali ajudam a cuidar da natureza. A igreja se questiona neste sínodo dos bispos justamente sobre isso. Qual é o nosso papel numa comunidade onde tem tão pouco padre? Qual é o papel da igreja? Como ser igreja numa comunidade ou numa área? E por isso, como eu falei, a Amazônia ela vai com certeza iluminar também outras áreas, outras regiões
que passam pelo mesmo sistema, porque não é só a Amazônia, vocês sabem também, provavelmente alguns de vocês saibam, até de parentes de vocês, no interior da Bahia, né? Tem lugares que passa 4, 5, 6 meses sem ter uma missa, naqueles sertões. Mesma coisa lá nos sertões de Minas Gerais, Mato Grosso, não é? E outros países, a situação não é diferente. Então, que modelo de igreja em que as pessoas que têm que viver da Eucaristia, elas não têm a Eucaristia, não têm a Páscoa semanal. A igreja está revendo, não é? Os bispos estão discutindo, tem muita coisa errada sendo dita, tem muita mentira, como eu falei, muita fake news, não é? O Papa está sendo iluminado pelo Espírito Santo. O Papa colocou o Espírito Santo como verdadeiro presidente do sínodo, isso ele fez. E colocou também São Francisco, Francisco de Assis. Mas não esse Francisco de Assis, que é bom a gente lembrar, não é só do bichinho, do animalzinho bonitinho, que a gente cuida, mas o Francisco do cuidado, cuidado com o irmão, da cortesia para com a natureza, o Francisco cuidador da vida, desde o momento do seu nascimento, da sua concepção, até o fim. Não adianta cuidarmos bem do bebezinho que nasce, e depois quando esse bebezinho cresce, se torna um idoso, nós abandonamos este idoso, ou tratamos mal este idoso. Isso não é vida. Então tratar bem do nascituro, mas tratar bem de toda forma de vida, tratar bem de todas as pessoas, principalmente aquelas que estão abandonadas, principalmente aquelas que passam por dificuldades para se sustentar, principalmente aquelas que passam por dificuldades para ter uma vida digna. É isso que Nossa Senhora nos inspira hoje. Ao vermos essas roupinhas aqui, a gente imagina, deve ter muita coisa bonita aqui, não é? Tanta coisa fofa, como nós dizemos, não é? Que bacana, sapatinhos, é uma coisa que desperta na gente o cuidado. Um bebezinho desperta na gente a ternura, um bebezinho desperta na gente o carinho. Que essa ternura, que esse carinho, que esse cuidado, de fato, passe para o nosso coração através das luzes desta mãe que sabe cuidar. Que nós saibamos cuidar também do nosso irmão, da nossa irmã. Que nós saibamos cuidar da nossa natureza. Que nós fiquemos atentos para fazermos a nossa parte naquilo que nos for possível. Que nós possamos ficar atentos, principalmente, às notícias falsas em relação à igreja, em relação ao Papa. Que nos informemos com fontes fiéis, não é? Com pessoas que nós conhecemos, pessoas que também partilham das nossas ideias, com pessoas que também nós acreditamos que são pessoas boas, bispos principalmente, porque infelizmente hoje em dia qualquer pessoa pega ali um vídeo, né? Pega o celular, ela faz um vídeo falando mal e coloca isso e pronto. Uma pessoa que escuta aquilo acha que aquilo ali é que é a verdade. Estou dizendo isso porque infelizmente é o que está acontecendo. Tem pessoas contra o Papa Francisco, cristãos contra o sínodo. Nós firmamos como cristãos, como franciscanos, como latino-americanos, como pessoas, homens e mulheres, grande maioria de nós descendentes de índios, descendentes de negros, não é? Firmamos a nossa confiança neste sínodo, na pessoa do Papa Francisco e na certeza de que Nossa Senhora, que é a mãe de todas as pessoas, a mãe dos nascituros, a mãe das criancinhas que estão por nascer, que ela possa iluminar, para que esse nosso mundo seja um mundo bom, para que as coisas possam mudar, para que este mundo de fato seja um mundo diferente, um mundo acolhido, um mundo acolhedor, um mundo cuidadoso, um mundo de gentileza, de cortesia para com a vida que aí vem. Que Nossa Senhora nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.